Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma aula de direito administrativo, um assunto muito interessante, um assunto que diz respeito, né, aos servidores públicos, agentes públicos, um assunto fácil, um assunto que costuma ser cobrado em concurso público. Então vamos lá, o nome do assunto chama-se agentes públicos, né? Professor, agentes públicos, né? Que vem a ser, né? Cara, agente público é o elemento humano, tá? É o elemento humano. Eu sempre falo o seguinte, cara, o órgão público, né? Pega lá, sei lá, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, né? Cara, esse órgão, a secretaria, ele pensa. Esse órgão, ele, tá? Esse órgão, ele tem sentimento? Não. Toma decisão? Não. Professor, quem que toma decisão? São as pessoas que tomam decisão em nome desse órgão. Teoria do órgão. Ou seja, agentes públicos, né, são aquelas pessoas que vão estar ocupando cargos públicos, né? E quando nós falamos de cargos públicos, né, quando eu sempre gosto de falar é isso, né, nas minhas aulas presenciais, né? Então nós temos aqui, ó, cargos, né? Ó, cargo. Vou colocar no singular, ó, cargo público, né? Olha aí, ó, cargo público, né? Então, esse cargo público, ele pode ser ocupado, por exemplo, né? O cargo público, no sentido aqui, ó, de função pública, né? Ó, de função pública, tá? De função pública, pode ser estar ocupando por quem? Ó, por um servidor público, olha, ó, servidor público. Quando nós falamos servidor público, significa dizer que esse cara aqui é um efetivo. Ou seja, aquele que foi aprovado em um concurso público, né? Pode ser aquele também, né? Que foi o quê? Aquele que teve um cargo eletivo, tá? Cargo eletivo, né? Um agente público, né? Servidor público, né? Então aqui, ó, é eletivo, né? Ó, vou colocar aqui, ó, eletivo, né? Eletivo, né? Eletivo vem de eleição. Sim, claro, né? Por que não, né? Que mais, professor? Pode ser de forma temporária, tá? Temporária, esse aqui é o contrato temporário, contratual, tá? Que mais, professor? Pode ser de forma honorífica. Honorífica, né? Quem que são esses caras aqui, ó? Jurados, mesários. Então, essa matéria aqui vai estar organizando, né, esse elemento físico, esse elemento humano, né? Quais são os tipos, né? Ó, esse elemento humano que vai estar ocupando aí, né, esses cargos públicos. Por quê? Porque o órgão não pensa, o órgão não age, o órgão não tem sentimento, quem faz isso são as pessoas em nome do órgão. Beleza? Fechou? 10, né? Então vamos continuar aqui a nossa matéria, né? Vamos continuar a nossa matéria aqui. Então, isso aqui. E aí, professor? Cara, aí é o seguinte, duas coisas, né? Desse assunto, sendo bem objetivo, para concurso público, para qualquer banca, né? Concurso de nível médio, concurso de nível superior, eu digo isso com bastante propriedade. Nós temos duas teorias, né? Duas grandes doutrinas, né? Nós temos uma doutrina do professor Eli Lopes Meirelles, né? Que a maioria gosta de cobrar esse assunto com base na teoria do professor Eli Lopes Meirelles, e outra parte da teoria com a professora Maria Silva de Pietro, Zanella de Pietro. Tá? Então a gente vai ver essas duas classificações dos agentes públicos, né? Então vamos lá, um pouco aqui de teoria. Então o agente público nada mais é que o elemento físico, o elemento humano da administração pública. A expressão agente, né, público, em sentido amplo, são todos os que, em qualquer título, executam função pública como agente do Estado. Olha aí, ó. São todos os que, a qualquer título, executam uma função pública como agentes do Estado.
Pode ser um servidor público, pode ser um comissionado, pode ser um temporário, pode ser um credenciado, pode ser um delegado, pode ser um honorífico e assim por diante. Professor, o que a banca quer saber? Quer saber exatamente disso, né? Quer saber aí qualquer título, quais são os títulos possíveis e quais as situações que eles vão estar ocupando essa função pública. Agente público é um dos elementos da trilogia da administração pública: órgãos, agentes e funções. Órgãos, aquilo. Órgão é o elemento material, órgão é o elemento estrutural. Órgão pensa, órgão não pensa. E aí, professor, o que acontece? São agentes públicos que vão estar ocupando cargos, né? E esses cargos, ó, os cargos públicos pertencem aos órgãos públicos, né? Tá certo? E claro, cada cargo público vai ter uma função pública. Então é a trilogia: órgão público, agentes públicos e funções. Essa é a trilogia importantíssima do direito administrativo. O agente público tem atividade. Qual atividade, né? Uma atividade, né? Tem atividade, sim, tem que trabalhar. Que ela pode ser remunerada, 90%, que 90%, né? 99% das atividades do agente público, ela é remunerada, ela pode ser gratuita também. Ah, professor, eu não entendo quando ela é gratuita. Sim, vamos lá, né? Vamos aí. Eleição, tá? Eleição é um movimento cívico da sociedade brasileira, onde aí que a sociedade ela é convocada para quê? Para exercer seu papel cívico. Então, o que acontece? Trabalho gratuito, mesário. Tá, mesário aí, assim por diante, né? Outro, tribunal do júri, né? Se exerce seu trabalho, sua responsabilidade, né? Ela pode ser de forma definitiva ou transitória, né? O que vem a ser definitivo? Com contrato de trabalho, né? Sem prazo definitivo. Por exemplo, o efetivo, né? Transitório, um contrato temporário. Política, né? Professor, como é que vai ser a forma política, né? O cargo eletivo, por exemplo. Jurídica, um cargo efetivo. Os agentes públicos agem em nome do Estado. Isso é importante, né? Todos os agentes públicos, esses agentes públicos, eles podem ser de diversas classificações, né? Um servidor público é um agente público, um comissionado é um agente público, um deputado é um agente público, né? Todos eles agem em nome do Estado. Se todos eles agem em nome do Estado, todos eles têm uma função pública. Uma função pública. E essa função pública tem, né, como objetivo genérico sempre o quê? Objetivo genérico sempre atender à sociedade, sempre atender à sociedade. Ok? Vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. E aí nós temos aí as classificações, tá? Aí nós temos as classificações. Professor, e agora? Agora a gente começa os pontos mais importantes. Professor, o senhor faz concurso público? Sim, eu adoro, minha especialidade, tá? Eu tenho como projeto de vida, projeto profissional, realizar aí no mínimo aí 10 provas de concursos todos os anos, tá? E das 10 provas de concurso eu tenho como meta aí ser aprovados aí, ter como meta aí 6 aprovações. Essa é a minha meta pessoal, tá? E eu digo para vocês, das 10 provas de concurso, esse agente público cai em 6, 7 provas. E o que é cobrado é exatamente isso, cara. A classificação dos agentes públicos segundo o professor Eli Lopes Meirelles. Então ele fala o seguinte, nós temos os servidores civis, tá? Nós temos aqui os servidores civis, tá? Os servidores civis, ok? E os militares, tá? Beleza, né? Nós somos servidores civis e os militares. Os servidores civis, né? Eles passam a ter a classificação que eles podem ser agentes políticos ou eles podem ser administrativos, né? Professor, fala um pouco mais sobre os militares. Sim, então vamos lá, né? Aqui, é para entender, né? Quando você pega o texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, né? Lá no seu texto original, então ele tinha a classificação servidores, tá? Ele tinha servidores civis,
tá? Servidores civis e servidores militares, tá? O que aconteceu, né? Aconteceu que a Constituição ela foi alterada, né? Eu acredito, sim, foi a emenda constitucional número 18 de 98, né, salvo engano, a Constituição de 18 de 98, né, ele tirou a classificação de servidores militares. Ele não é não é servidor militar, né? Então o cara lá é militar. E esse militar aqui, tá? É o quê? É o cara das polícias, né? Polícias militares e corpo de bombeiros militares, né? Então eles são militares, né? E aí né, são militares, né? Militares aí também você pode também considerar as forças armadas também, tá? Então hoje nós temos servidores civis e os militares. Professor, servidores, né? Você tem que entender que antes de 1988 essa classificação de servidores civis era a classificação de funcionário público. Funcionário público. Tá? Como assim, professor? Funcionário público, né? Então, o termo jurídico administrativo utilizado, né, para se referir a servidores públicos antes da Constituição de 1988 eram funcionários públicos. Assim está lá no código, lá, por exemplo, o Código Penal, né, classificação de funcionário público, até para classificar lá os crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, está lá claramente isso, né, definido em relação a isso. E o que aconteceu? A Constituição de 88, um marco importantíssimo nos nossos estudos, principalmente em legislação de pessoal, definiu o quê? Uma nova nomenclatura, uma nova denominação, passou a chamar servidores civis. E passou a ser chamado servidores civis e militares. Chega a emenda número 18 e chama de militar. Por quê? Porque ele não é para servir, tá? Ele é militar. E a polícia militar tem um trabalho específico, por isso que ele passou a determinar militar. Professor, isso é importante? Claro, por quê? Porque a matéria, o nome da aula, chama-se agentes públicos, e eu tenho que falar tudo para você que eu sei sobre o funcionalismo público, sobre os agentes públicos, né? Então, classificação, civis, né, e os militares. Ok, militares. Já passei para vocês uma informação importante, que a Constituição de 1988, no seu texto original, o classificou como servidor militar. E a emenda 18 retirou a palavra militar e passou a ser o quê? Somente militar. Professor, isso já foi cobrado em prova? Já. O senhor acha que dá a possibilidade de ser cobrado em prova? Claro! Por quê? Porque as questões de concurso público cada vez mais estão sendo mais específicas, né? Ok, dentro dessa classificação, tá? Dentro dessa classificação aqui, tá? Nós temos aqui, né? Nós temos aqui, ó, os agentes políticos, né? Ou administrativos, né? Nós temos agentes políticos ou agentes administrativos, né? Professor, quem que são os agentes políticos, né? Os agentes políticos, a gente vai falar cada um deles, né? São aqueles que são membros de poder. Os agentes políticos são chamados membros de poderes. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lá Concursos que você terá
um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!